muito pesado e, volto a dizer, mora na academia, a doutrina que é implementada no curso, sabe? Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas até com colegas que ombrearam comigo, já trabalharam comigo em selva, em serviço pesado, o cara entra na justiça, se torna delegado, depois nenhum boa tarde ele te dá mais. Não sei se vocês já tiveram essa ideia, é uma coisa estranha, quer dizer que a autoridade, o cara, ele perde simplesmente a condição de te dar um cumprimento, de cumprimentar, entendeu? Então é só isso que eu tinha que falar, talvez até como um desabafo de tudo que eu vi aqui. E eu gostaria de ter dito assim, na minha época era pior. Não, eu acho que está ficando pior. Tá bom? Só vou dar um complemento, porque realmente tem que ter muita coragem de assumir em público, e você vê quantos anos se passaram, porque acho que ele falou tudo aquilo que eu falei na teoria. Sempre bom, entre aspas, porque é péssimo ter uma vítima de assédio moral, mas veja bem a questão que é importante falar. O funcionário público, ele fica às vezes 25 anos mesmo, ali é uma casa para você, com um clube e tudo, e de repente da noite para o dia você não pode entrar lá, as pessoas, ser aposentado, parece que acabou a sua vida. Talvez os sindicatos também tenham que fazer um trabalho aí de preparação para a saída, porque com 25 anos você sai novo, você sai com perto de 50 anos, em plena força produtiva, né? E realmente eu queria te agradecer e parabenizar aí pelo seu depoimento corajoso. Eu percebi que você se emocionou mesmo, e realmente eu acho que você falou duas coisas aqui que são muito importantes. Primeiro, que atualmente está pior, porque antes as coisas eram mais escancaradas mesmo, né? Era na base da briga, da violência. Hoje não, é sutil. E aquela questão que nós falamos no início, né, Renato? Como é importante uma construção do saber e a transmissão desse saber. Acho que ele colocou muito bem como o saber é transmitido nas academias. Então, cabe a nós, trabalhadores, também construir o nosso saber, transmitir o nosso saber como contraponto. E, mais uma vez, eu agradeço o seu depoimento corajoso, que comprova realmente que o assédio moral é um caso sério. Vamos continuar o debate? E a instituição, ela desconhece se eu estou em tratamento, se eu não estou, que tipo de arma eu estou portando ou não, quantas, e quais são as minhas perspectivas pessoais e individuais para estar na condição que eu estou. Assim como um colega, que na mesma situação que eu, está numa licença que é interesse nosso, o departamento não tem. Se existe esse procedimento, ele não é efetivo, de tomar a iniciativa institucional de segurança dos pares e da sociedade em relação à condição efetiva de trabalho de cada um. É uma preocupação zero, isso. E simplesmente ignora, é mais um número, apenas um número. Ali, quando volta a trabalhar, também um número. Não existe nenhum tipo de interesse institucional. Aí eu muito questiono a questão de gestão, de modelo de gestão, inclusive de segurança pública, porque o departamento ele não está apenas desconsiderando uma questão, digamos, um modelo de gestão da iniciativa privada que não está sendo aplicado, ele está desconsiderando o modelo de gestão de segurança pública, que é pauta que existe em qualquer instituição dessas, que inexiste no departamento. É muito mais além da questão humana individual e até institucional. Que fosse pelo interesse institucional, é um despreparo tão grande dos nossos gestores que não existe isso. E além disso, há indiferença. A indiferença nos corredores, a indiferença do dia a dia. Eu ouso, não sei, né? Mas no ambiente que a gente vive, eu ouso, o senhor me desculpe, discordar do senhor. O que a Cristiane colocou, isso é muito simbólico lá dentro. Essa questão da placa, da posição, do tamanho da letra, da restrição que nós temos a não fazermos determinados atos, ainda que capazes para tanto, do tratamento que é dispensado, que deve culturalmente, não regulamentadamente, mas culturalmente nos é imposto para que tenhamos com eles, mas que a via inversa não é obedecida, porque poderia haver
haver, então, um regulamento que devemos nos tratar pelos cargos, mas ninguém me trata para agente tônica, né? Mas é solicitado, alguns delegados, por exemplo, têm expressamente a fala de solicitar que assim sejam chamados. E entre nós, há colegas que pensam que já estão tão imbuídos nessa cultura da subserviência, que diante de terceiras pessoas, por exemplo, intimado, não chamar o delegado de doutor é permitir ao terceiro intimado ouvido que tenha uma leitura de desrespeito em relação à autoridade que está ali. Quer dizer, a lógica perversa entre nós também, porque essa lavagem que existe na academia, ela existe conosco também. Então nós também achamos, eu não, mas existe uma cultura de que acha que não chamar o delegado de doutor na frente do intimado é contra a imagem do DPF. E outra coisa, nós chegamos a esse ponto da greve, na minha opinião, que foi fundamental porque nós, EPAs, decidimos que não vamos mais viver da imagem do DPF ser o que não é. Então, acho que a ruptura maior que aconteceu agora foi essa. Nós pusemos para a sociedade o que realmente acontece, do que nós vivemos. Vivemos no lixo, assim, né? Não, cansamos mais de bancar o status que até então era sustentado, e eles contavam com isso também, de que nós não devíamos ter a audácia de mostrar para a sociedade que a nossa casa é uma casa que está no caos. Que bom que você discordou de mim, porque eu quero deixar bem claro que eu não sou nenhum dono da verdade. Agora, o que acontece? Ela me falou uma frase, um exemplo. Para mim, não. Mas veja bem, como o seu depoimento vem justamente para dizer, não é só uma placa maior, uma menor, é toda uma estrutura da organização do trabalho. E você falou assim, ó, as palavras assim, a indiferença para você se sente talvez até humilhada, porque tem que chamar a pessoa de doutor e você não pode ser chamada de agente. Ou seja, são umas coisas tão pequenas, entre aspas, mas que vai afetar onde? A sua autoestima. Vocês estão percebendo como é que os nuances do assédio moral, somente vocês, somente se a gente puder depois montar um grupo de estudos, entender melhor as situações, que nós vamos poder contextualizar, porque da forma como foi apresentado inicialmente, qualquer pessoa vai dizer não. Mas da forma como você colocou, você não colocou só uma questão da placa, você colocou toda uma questão da cultura, que o doutor Giovanni colocou muito bem, porque exatamente você agora comprovou na prática o que é esse fruto dessa academia. A pessoa chega lá, autoritária, eu sou doutor, aí eu queria até deixar, não tem doutorado não, esse pessoal fica me chamando de doutor para lá e para cá, mas o que acontece? Então, qual que é a necessidade dessa pessoa de ser chamada de doutor e não te chamar por agente? Porque acho que você colocou uma lógica. Pô, se ele me chama de doutor, delegado... eu chamar de delegado, não de doutor, porque ele não tem... Mas ele, pelo menos, teria que chamar de senhora agente, né, de senhora isso, ou seja, que esteja o mesmo tratamento. Então, mais uma vez, a gente está perpassando a questão do autoritarismo, e o que magoa é as coisas que as pessoas falam. Ah, não, isso é frescura, essa indiferença, igual ele falou, uma falta de um bom dia, 25 anos numa repartição, você sai de lá, não pode mais entrar. Então, são essas coisas, acho que você falou muito bem. Na realidade, o movimento de vocês é contra essa cultura organizacional, é contra esse modo de trabalhar que vocês não estão aceitando mais. E por quê? Porque se permanece uma hierarquia rígida, excludente, e você se emocionou também, porque eu acho que o sentimento que você tem de humilhação. Estou enganado? Você se sente humilhado? Eu me sinto como profissional. A minha vida não inclui apenas no ambiente de trabalho, mas no ambiente profissional. Só que é um exemplo, nós temos uma produção de conhecimento. Tínhamos até... Alguém me fale até quando nós tínhamos produção de conhecimento curso especial, porque eu não sei andar. Por hipótese, até 2010, 2009, nós, agentes escrivães papiloscopistas, íamos para a academia
tínhamos lá, adquirimos através de um curso misto de à distância e presencial, a pós-graduação em segurança pública, e produzimos monografias. Há monografias excelentes nesse conteúdo. O que eles fizeram? Eles interromperam esse ciclo. Nós agora, a monografia dessas pessoas, aliás, não há mais produção de conhecimento, não há mais monografias. O curso é apenas virtual. A lógica é perversa, porque as pessoas, não tem que ir para Brasília, que bom, não tem que fazer monografia, que bom. Mas é a lógica perversa do soterramento e do embotamento. E a produção de conhecimento que houve até então, ela não teve visibilidade nenhuma. Houve revisão de fluxos, pessoas estudaram para revisão de fluxos, produziram conhecimento de diversas áreas, e está tudo lá em estantes na academia. Nós não temos visibilidade. Isso é, para mim, uma forma de assédio, porque te provoca, te demanda, você produz conhecimento e, de repente, aquilo tudo que se produziu está lá, com a absoluta finalidade para eles, né, de implementar um especial. Você teve um envolvimento intelectual naquilo, dentro da academia, no fundo das estantes. As monografias dos delegados certamente devem ter sido publicadas, etc, não sei onde anda. E é uma produção de conhecimento morta em várias áreas, educação física, dentro do EPF, diversas áreas de conhecimento, mas estão lá. E o que fizeram é interromper esse ciclo. Então, quando eles viram que nós, agentes rivais capiloscopistas, tínhamos condição de produzir conhecimento de qualidade, fizeram o quê? Excluíram a nossa produção de conhecimento. E isso não tem visibilidade, ninguém comenta sobre isso. Ninguém percebe que isso aí é uma forma de embotamento e de inversão de autoestima. Porque, ótimo, não vamos produzir conhecimento, vamos ter o implemento do vencimento da classe especial e ok. Tem um aspecto muito interessante do que você falou, porque o sindicato representa os 5 cargos. Nós temos um delegado sindicalizado, ele foi fazer o curso de especialização na Academia Nacional de Polícia, e o tema dele era ciência policial, com uma abordagem multidisciplinar. Ele é o mais puro bom senso. O que ele chegou à conclusão? Ele queria trabalhar isso cientificamente, que a polícia não era só direito. Polícia também é sociologia, antropologia, a própria psicologia. Só que o orientador dele, que hoje é o chefe do Centro de Estudos, de Altos Estudos da Academia, virou para ele e falou: olha, eu não concordo com o seu tema. Eu vou te indicar uma bibliografia aqui que eu gostaria que você levasse. Aí, logicamente, ele falou: não, peraí, eu sou formado, formado aqui no FMG em Direito, e falou: não, o tema é meu, eu desenvolvo e você avalia a metodologia que eu apliquei. Qual que foi a conclusão? Ele foi desligado do curso. Fizeram-no desistir do curso de especialização na academia. Eu gostaria de aproveitar e chamar o nosso advogado aqui do sindicato, Thiago Pena, para participar também. E aí eu passo a palavra para os palestrantes. Bom, respondendo o que a colega falou, é o que tem acontecido. Não sei se o pessoal, quanto tempo o pessoal tem de departamento, mas dá para até identificar a partir de quando começou essa desconstrução dos cargos de representantes, escrivães, capiloscopistas e agentes. A partir de 1993. Né? Antes de 1993, haviam chefias, né, por escrivães, agentes. Né? Depois desse concurso de 93, pode ver que eu acho que hoje tem pouquíssimas chefias de agentes e escrivães. Porque eles fizeram uma tática de domínio tão grande que a quantidade de delegados, hoje, eu acho que qualquer porta que tiver, o chefe vai ser o delegado, não vai ser o agente. Não sei se essa visão que eu tenho, eu estou tendo essa visão de fora, tá? É muito gostoso, assim, hoje eu estou numa posição tranquila, mas eu vejo com mais imparcialidade, certo? Então, estão desconstruindo a
condição do agente patoloscopista em função de criar o colega lá de Alagoas fala a República dos Delegados. É o Departamento dos Delegados de Polícia Federal, não o Departamento de Polícia Federal. Porque, no fundo, isso aqui é serviço público. Eu acho que o que estão fazendo hoje com os agentes, principalmente, essa geração de vocês, eu falo geração de vocês, porque veio a minha geração, por exemplo, só um exemplo, nós viemos redimir a minha geração passada. Quando eu entrei no departamento, eu era pré-universitário e já era considerado de elite, porque o pessoal que estava comigo era pessoal gebiano, é pessoal de DOI-CODE, isso aqui não é pessoal de Operação Bandeirantes, que você sabe muito bem, está sendo gravado, mas sabe que julgaram o pessoal todo no Brasil todo, entendeu? Então era um pessoal que não tinha muito estudo, era um pessoal extremamente violento. A minha geração veio redimir. A geração de vocês hoje, como o Renato falou, multidisciplinar, meu Deus do céu, segurança pública, com engenheiro, biólogo, psicólogo. Quanto isso poderia ser de útil para a união mesmo, mas só que em decorrência de desejo de uma determinada classe, o interesse público está sendo colocado em segundo plano para atender uma classe que só eles existem. Certo? E vai continuar, e se não se tomar cuidado, vai continuar desse jeito mesmo. Você não vai ter chefia. Teve um caso muito interessante que eu acompanho pelo site da FENAPEF. A gente vê, a gente ri, mas é trágico. É um curso que teve na academia em que até as mulheres elas não podiam escolher o sapato que elas iam calçar. Vocês lembram disso? Quem acompanha a FENAPEF? Não podia ser taideira, não podia ser salto baixo, tal, os caras não podem usar ferro. Toda essa diferença, e você pega isso num rapaz de 26 anos, 25 anos, o cara se sente um Deus, todo poderoso, um ser superior. Quer dizer, hoje, 5 meses de academia, o cara é ungido com a espada do poder, e a partir daquele momento ele sai com um estado de elevação espiritual tão grande, que quando eles olham os agentes escrivães, quase que o pessoal não existe. Eu não estou querendo estimular a luta de classe, não, sabe? Eu acho triste para o departamento, triste. Como cidadão hoje fora, eu acho que quem perde com isso aí é a sociedade. É a primeira a perder. Esses tantos talentos que existem no departamento hoje, como o seu, por exemplo, você faz um trabalho que poderia ser publicado, mas em função de atender uma determinada classe que tem o poder, você é desconsiderado. Certo? É uma questão do... Como você falou, hoje eu acho que depois dessa greve, as coisas vão ser olhadas com mais cuidado. Eu acho que vai haver uma revolução nisso aí. Para melhor, se Deus quiser. O colega aqui, Vladimir, vai ter também um questionamento? Posso só completar uma coisa rapidinho? Mônica, você falou uma coisa muito séria aí, porque são duas coisas aí. Primeiro, realmente, como é que fica esse estado emocional do policial, né, da federal? Porque a própria instituição, pelo estresse que a profissão gera, pelo próprio uso de armas e tudo mais, teria que ter um núcleo interno de saúde. Isso talvez, assim, acho que seja uma necessidade urgente nas pautas de reivindicação de vocês, porque exatamente... E como você está numa situação emocional, está abalado por motivos, não interessa aqui, mas e aí? O que a instituição te dá de retorno? Nada. Ela quer o quê? A pessoa eficiente, se não está dando conta, pega atestado, e as coisas não são assim. Eu acho que essa sua demanda, na minha opinião, ela tem que ser inserida no plano de lutas, na questão realmente de ter uma equipe interdisciplinar envolvendo sociólogos do trabalho, psicólogos, médicos do trabalho, para entender melhor o que está acontecendo com a saúde emocional do trabalhador. E outra coisa que você falou que é muito interessante, aí eu posso dizer sim, isso é assédio moral, porque veja bem, o assédio moral não é um fato, é um conjunto de fatos. Mas o que você falou da monografia, fica claro o seguinte: não interessa a organização do trabalho que vocês, trabalhadores, produzam conhecimento, porque esse conhecimento, na realidade, ele vai contestar o modus operandi da instituição. O que eles precisam de publicação e produção do conhecimento são das teses que vão endossar a organização do trabalho.
Então você tem que entender isso não como uma coisa contra a Mônica, mas como uma coisa proposital da organização do trabalho. E eu acho que o que você falou aqui é a mesma coisa do cara que ficou copiando o catálogo telefônico. É pior, né? Porque você se dedicou, você pensou, você escreveu, você fez uma monografia, ela foi simplesmente jogada no lixo. E é óbvio que todas as monografias que vocês, agentes, fizeram, tinha uma contextualização com a organização do trabalho, questionando isso. Então, talvez também já é hora do sindicato começar a resgatar esse material, nem que ponha um computadorzinho para já servir com a base de dados, porque numa negociação posterior as pessoas vão falar, mas afinal, o que vocês querem mudar? Qual propósito que vocês têm? Essas propostas estão fundamentadas em quê? Não, nada melhor não. Tem uma monografia que foi feita dentro do sistema da escola, porque é justamente somente com conhecimento que nós vamos poder assim mudar o mundo. E nós nunca podemos esquecer que a educação, assim como a mídia, são os grandes aparelhos ideológicos do Estado. A gente vê que o nazismo e o fascismo, eles trabalharam na infância. Então, aquele menino que era da juventude hitlerista, depois formou as SS, eles já estavam sendo doutrinados há muitos e muitos anos. E igual o doutor Giovanni falou, depois que uma criança é doutrinada, é muito difícil de você mudar. Então, realmente, eu acho que o desafio, os caminhos, vocês acham que vocês estão com os caminhos, mas vocês ainda não conseguem visualizar que o caminho realmente é esse e que vocês estão sendo realmente impedidos, truncados, porque não interessa a organização do trabalho atual que vocês levem suas demandas para melhorar a organização do trabalho, porque melhorar é alterar, né? E alterar a gente sabe que as pessoas que estão aqui não querem alterações. Bom dia ainda, doutor Giovanni. Eu só queria, não sei se alguns de vocês já viram, hoje uma matéria no IG, site do IG, falando sobre a greve, e aí cada um puxa a brasa para a sua sardinha. Estou pensando no lado, né, tem uma coisa sobre o lado mais jurídico, e está acontecendo uma coisa que eu tenho achado extremamente interessante. Qualquer questão que eu já tive a oportunidade de despachar, alegando questões, né, despachar algum ordinário, alguma coisa, alegando questão de assédio moral, ou de por trás daqueles fatos narrados ali na inicial, existe uma briga de poder, existe uma questão que é muito maior. E eu percebia, às vezes, né, Jéssica, a gente já falou disso lá do jurídico, mas percebia, às vezes, uma reação ruim do judiciário, como quem diz assim, isso é picuinha, não vou me meter nisso não. E eu acho que o mérito que vocês estão tendo, e é uma coragem que tem que ser destacada, é de mostrar para o Brasil que não é picuinha. Que existe um problema institucional e que tem que ser enfrentado, tem que ser resolvido de alguma maneira. Qual maneira? Sei, vamos construir a solução. Mas o primeiro passo que eu acho, tentando ver com uma pessoa absolutamente de fora, eu fico imaginando, se eu tivesse lido essas reportagens, se eu tivesse visto que eu vi outro dia da editora de política da Globo News, Renata Lopresti, se não estiver enganado, o nome dela, falando abertamente coisas que eu, há pouco mais de 3 anos, antes de começar a jogar para o sindicato, eu sonhava que existia. Olhava para a Polícia Federal com aquele glamour, que a maior parte das pessoas, olha, com glamour divide grande parte do respeito que vocês construíram na sociedade. Então, né? Mas vê o outro lado, vê o lado escuro da lua. E isso está ficando claro agora. Então eu acho que esse é um primeiro passo muito importante. Isso está sendo falado abertamente. Né? O doutor Giovanni falou aqui agora de 5 meses de academia, que a pessoa sai, às vezes ungida, tal. Acontece em outras carreiras também, mas acontece de maneira muito forte aí com os delegados. E o que acontece? Até essa matéria, eles não abordam isso, eu achei muito interessante. Uma coisa que eu já escutei aí no DBF 400 vezes. Então o delegado sai lá da academia, passa num concurso, às vezes é uma pessoa muito esforçada, que sentou lá, estudou durante anos para passar, mas não teve experiência prática em nada na vida, né? Fez a academia, sai de lá 5 meses depois, 6 meses depois, e vai comandar uma equipe composta por agentes com 15, 20 anos de polícia. E com a mesma formação acadêmica que ele. E ele é chefe porque ele é chefe, ponto. Exclusivamente em razão do cargo e acabou, sabe?
acho que essas coisas estão começando a ir para a sociedade. E a sociedade está começando a enxergar isso. Então, eu acho que vocês estão realmente de parabéns pela coragem desse movimento, apesar de todas as pressões, né, que a gente sabe que vocês estão sofrendo e que vão sofrer. Mas vocês estão conseguindo passar uma mensagem muito interessante. Vocês conseguiram mostrar que existe um problema institucional, que não é exclusivamente questão salarial. É questão salarial? Claro. Tem de haver muita estruturação? Sim. Mas vocês estão começando a mostrar que existe, por trás da briga de vocês, um forte interesse público, um forte interesse no aprimoramento da instituição. E isso é muito importante para quem está de fora. Ver e apoiar. Então, eu acho que vocês estão realmente diferentes, eu acho que vocês estão mudando uma mentalidade, vocês estão trazendo a tona de uma maneira sóbria, de uma maneira firme, mais inteligente, sem ser aquela coisa, né, uma manifestação burra mesmo, escandalosa, sem sentido. Vocês estão trazendo de uma maneira sóbria, firme, inteligente, estão trazendo à tona determinadas questões que eu acho que vai refletir no meu trabalho, por exemplo. Eu tenho certeza que daqui a X tempo, quando acabar a greve, e a gente eventualmente tiver um processo, como a gente já teve, questões de dirigente sindical e alguma abertura abusiva de página, alguma coisa do tipo, e quando você for procurar o judiciário, eu tenho certeza que vai olhar com outros olhos. Porque vão saber. Hoje as pessoas sabem mais o que aconteceu, o que acontece dentro do DPF. Então, uma coisa que eu queria falar é isso. Vocês estão realmente parabéns pela linha escolhida, pelos objetivos traçados e pela forma que vem sendo conduzido. Vocês estão realmente parabéns. Só tinha uma questão, na verdade uma opinião, uma questão. Uma inferência que eu tenho em relação ao que o Giovanni colocou da NP é que tem a ver com a pesquisa que o Renato citou, é que você pega um jovem preparado em direito, que está se disposto ali a tocar e que aquela área é relevante, e você põe ele com a função de gerir uma área que é complexa e que é multidisciplinar por excelência. Quem já participou de uma operação de crime organizado, né? O conhecimento jurídico é uma faceta entre 10. Então você às vezes precisa muito mais do analista de sistemas que vai concatenar os links entre os indivíduos, do analista contábil, financeiro, do cara que tem capacidade social de recrutar informantes, de acompanhar situações, do sujeito que tem capacidade teórica de concatenar aquele conjunto de informações e produzir sentido. E ao contrário de carreiras realmente jurídicas, como é o judiciário, né, o Ministério Público, em que o sujeito pode entrar jovem, mas o ativo central é o direito, no caso da investigação, no mundo inteiro, né, talvez com exceção aqui, é uma atividade multidisciplinar. Então você dá uma tarefa para esse jovem que se torna delegado, quase impossível, que é ele ser o protagonista central de uma atividade que não pode ser, que não tem um protagonista, ou não dessa forma. Então acaba que ele resvala, e ele não é um cara com noção de gestão de qualquer estrutura, ele resvala para práticas arbitrárias, para negar o seu conhecimento, para primar o modelo inquisitorial, porque se estabeleceu uma meta para ele impossível de ser alcançada, e a consequência estratégica disso, além do assédio coletivo, é a ausência de eficiência, né? Se a gente conseguir, como Ministério Público, a estatística do volume de inquéritos que viram denúncia, eu imagino que seja risível, né? Que a gente está pagando um montante para uma instituição enorme, para cada 100 inquéritos relatados, né? Que você pode relatar que não conseguiu nada, você tenha 10 ou 20 denúncias em cima daquilo ali. Agora, entrando na questão do assédio, da identificação do assédio, é engraçado que você vai vivendo, entra na polícia entusiasmada e não para pensar. Então, por exemplo, onde estão, a gente denomina os policiais com mais tempo de carreira antigões, né? Onde estão os antigões dentro do DPF? O normal era você chegar nas áreas, né, entorpecente, núcleo de inteligência, fazendário, ter colegas com 20, 25, 30 anos de polícia te recebendo, ensinando o trabalho e fazendo essa transmissão geracional. Esses colegas praticamente não existem nesses espaços, você encontra eles no plantão, né? Seja da superintendência, no aeroporto, no núcleo, né, de informática, numa atividade que eles estejam distantes disso. Mas você acha que
eu atribuo isso à jornada dessa pessoa, que em algum momento dela, ela teve um ponto de decepção, porque tem colegas que você vai mapear a história, tiveram uma história brilhante. Só que isso parou há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, nós chegamos depois dessa história. Então você vai encontrar com os colegas já com desprezo social construído. Não, isso é antigão, não quer mais nada com o trabalho, né? Tá bom, digamos que isso seja verdade, mas por quê? Né? Só porque cansou, porque resolveu jogar futevôlei, né, com a família, ou porque teve um corte num determinado momento, uma sequência de cortes, como nós estamos vivenciando agora, na própria pele, em que a pessoa diz, para mim não dá mais, eu não dou conta, o máximo que eu dou conta é de sobreviver aqui até a aposentadoria. Então eu acho que uma pesquisa muito interessante a ser feita era tentar trazer a história dessas pessoas à tona, para a gente entender um pouco mais como a instituição, porque essas pessoas sumiram, elas são invisíveis socialmente para nós todos, e elas contam uma história, como o Giovanni trouxe aqui, que é uma história rica, tipo assim, viva, e que nós perdemos ela porque essas pessoas foram sendo fragmentadas e imagino que demolidas, como nós também vivemos. Tiago, essa questão do assédio moral para o servidor público, ela está muito ligada à desvio da finalidade do ato administrativo. Então, o que acontece é que muitas vezes, em casos mais extremos, a gente consegue comprovar que uma punição, por exemplo, que foi aplicada, a verdadeira finalidade ali não era o interesse público, era o assédio, era assediar, era oprimir, era demonstrar poder. Então, nesses casos, o judiciário tem revertido, sim. Em algumas situações a gente já conseguiu reverter, existe uma jurisprudência se tornando cada vez até mais forte nesse sentido, de anular esses atos que impliquem assédio. Um ponto posterior, que está começando agora, uma batalha ainda nova, é responsabilização pessoal das pessoas que praticam assédio. Isso ainda é muito novo, mas ainda é uma barreira a se romper. Mas há algum tempo, talvez ninguém imaginasse ser possível romper a primeira barreira. Já rompeu a primeira, vamos agora tentar romper a segunda. O judiciário tem se posicionado disso cada vez de uma maneira mais clara. O que nós temos que entender é o seguinte: quais que são os mecanismos usados, qual que é a lógica que foi usada para essa transferência. É uma lógica perversa, no sentido de desagregar a pessoa, mandando ela para um lugar que ela não quer, porque aí vai ter um problema com a família. Essa realmente é uma punição por causa do movimento. Então, acho que cada caso ele tem que ser analisado friamente, mas nós sabemos que muitos casos de assédio moral acontecem dessa forma. Tecnicamente, é uma, como se diz, é uma atribuição da instituição, ela está amparada pela legalidade, mas essa legalidade ela tem um traço assim, de maldade, porque há um interesse realmente de prejudicar essa pessoa por alguns motivos. E todo caso ele tem que ser estudado com muita profundidade para que a gente não faça uma relação de causa e efeito. Ah, não, está acontecendo isso por causa daquilo. O que acontece é o seguinte: se todo grupo está sofrendo essa carga de trabalho, eu diria assim, em excesso, talvez fosse uma palavra que eu poderia trabalhar, é porque alguma coisa da organização do trabalho está falha, ou seja, falta pessoal para o grande número de pessoas. Agora, se dentro do grupo alguma pessoa é sempre aquela que tem uma carga de trabalho muito maior do que os outros, realmente já pode haver ali um indício que está tendo um tratamento diferenciado essa pessoa. E nós temos que entender o porquê e por que é justamente essa pessoa que está tendo mais trabalho que o grupo. Porque nós temos que entender também que dentro da organização do trabalho, muitas vezes surge um período de metas, de agilização do trabalho, que todo o grupo é envolvido. Mas a diferença é essa, se é com o grupo todo ou só com a pessoa ao longo do tempo. Porque se for uma vez assim, eu acho que talvez não consolide. Mas se for sempre essa pessoa que está tendo essa carga excessiva de trabalho, a gente pode ter alguns indícios de assédio moral no trabalho nessa situação.
posso te falar, que ela já está vivenciando um processo de assédio moral, porque uma das características é desvalorizar, desqualificar a pessoa, para que ela se sinta uma pessoa inútil. Então, o que é importante é a informação. Essa pessoa ela tem que entender que ela está introjetando um discurso que tem o interesse de prejudicá-la. Então, acho que ela tem que conversar com os colegas de trabalho, muitas vezes tentar conversar com o superior, mas se o superior está praticando assédio, ele vai negar e continuar praticando, e ele tem a informação para ele entender que ele não está sendo realmente uma vítima, mas que ele está sendo uma pessoa prejudicada por algum motivo. E ele tem que entender o que está acontecendo para não arrumar significados e ideias delirantes. Ou seja, ele introjeta o discurso do agressor em vez de entender o que fazer para lutar contra essa situação.